Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando. Mais uma edição do Em Campo com Barba nesta noite de quinta-feira. Você já sabe, toda quinta-feira, das 20 às 21, a gente fala até de futebol aqui no Em Campo com Barba. Mas é um espaço para receber amigos, não é? Amigos do rádio, amigos do futebol, amigos que não têm ligação nenhuma com o futebol, não é? Mas enfim, é um espaço para bate-papo. E hoje eu estou recebendo um grande amigo, um querido amigo, que eu tenho uma admiração por ele como profissional, talvez uma das vozes, talvez não, uma das vozes mais marcantes da história do rádio, aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, jornalista, radialista, psicólogo, meu amigo Miguel Weber. Seja bem-vindo à Resenha do Barba. Prazer grande, meu querido amigo. Você sabe que um convite seu jamais eu iria negar. Estamos aqui para bater papo. E estamos jogando no mesmo time. Sempre. Barba. Pode se inscrever no clube. Se você não é inscrito, tem lá o nosso clube de membros aqui no YouTube, Marcos Lopes TV. Você vai lá, escolhe a categoria Barbinha, o Barba e o Barbaça e você faz parte do nosso clube. Mas eu vou ser o quê? Barbinha? Tu seria o Barbaça. Barbaça. Já tá... Tô dentro. Tá dentro. Miguel, tudo bem, tudo tranquilo? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo em paz. Tantos anos de rádio. Como é que começou essa caminhada no rádio e que culmina hoje com esse sucesso que, assim, eu comparo o teu programa com o programa de um dos maiores nomes do rádio aí que eu conheci, Eli Correia. Eli Correia. Fera, que né? trouxe o AM para o FM e mantém essa vibração do rádio. Eli Correia, primeiramente, ser comparado com Eli Correia, que é um dos papas do rádio no Brasil, na história, é fantástico, né? Aquele grito de guerra que ele dava, né? Fantástico. Oi, gente. Oi, gente. Maravilhoso. E rádio, e você faz rádio, é um encanto, cara. É um negócio muito louco, Marcão. Você não sabe como explicar. Eu me pegava com 10, 12 anos de idade, sentado no banheiro, pegando um frasco de shampoo e lendo aquilo ali em voz de locutor naquela época. Enxágue por 1 minuto, depois deixe o shampoo agir no seu... Aí minha mãe, meu filho, tu tá conversando com quem? Mas era já o sonho do rádio. Aí rádio pirata, fui recusado em vários testes que eu fiz, em Vitória da Conquista, na Bahia, no sul de Minas, até ter a oportunidade de precisar, por uma necessidade, de vir para cá, porque eu sou macaibense, morava no sul de Minas na época, e minha avó, que é o grande amor da minha vida, ela precisou fazer uma cirurgia que ela foi extrair um olho, tirou um olho, problema que ela tinha no olho, perdeu um olho, e fez um transplante de córnea no outro. E eu larguei tudo, Marcão, no auge daquela juventude, falei para minha mãe, vou ficar com minha avó. Saí do sul de Minas, um rádio, gravadorzão debaixo do braço, minha mala e vim embora. E aqui estou eu. Na época, estava começando a Rádio Cultura de Macaíba, de Valério e Odileia, na época Odileia Mesquita. Minha avó foi lá bater na porta, surgiu uma vaga, na época eu comecei a trabalhar no Hospital de Macaíba, no setor pessoal do Hospital Alfredo Mesquita Filho, surgiu uma vaga de sonoplasta. Na verdade eu não sabia o que era sonoplasta, mas eu falei, eu sou sonoplasta, então depois da manhã nós vamos fazer um teste com você, beleza pura. Fui correr atrás para perguntar ao pessoal o que o sonoplasta fazia, não, grava comercial, aí eu vi que tinha um rolo, aquele rolo Akai lá, fui aprender a gravar, não tinha mistério, era no microfone, o rolo Akai e uma mesa. Quando eu cheguei lá e gravei, o Dilé falou, rapaz, ele é sonoplasta também. Eu falei, eu sou. Pronto, a partir daí começou minha história no rádio. Não tinha vaga de locutor, na então Rádio Cultura de Macaíba. Eu tirava folga nos fins de semana, quando tinha uma vaga. E para minha sorte, Carlos Alberto estava comprando a rádio, foi visitar a rádio num sábado à tarde, foi com Tony Edson e Solon Silvestre, e eu estava na rádio. Só eu, trancado, que o vigilância chegava à noite, quem ficava de dia ficava trancado. Ele entrou, começou a fazer pergunta, porque sabia muito de rádio, uma fera, pergunta, daqui a pouco ele olhou e falou assim, caiu um canal da rádio, o VU da mesa, e eu, caiu. Isso eu, conversando com ele, a rádio no ar, abri a mesa, dois botõezinhos, você puxa assim a mesa, esquentando o ferro de solda, conversando com ele, e era só um fiozinho ali do VU aí, esquentando o ferro, coloquei e fechei de novo. Ele fez perguntas técnicas, pergunta de transmissor, pergunta de potência. Como eu estava lá e eu era o faz-tudo da rádio, eu sabia. Já conhecia tudo. Já sabia. Aí ele entra no carro,
Isso depois Solon Silvestre com Tony Edson me contaram, falou assim, se eu comprar a rádio, eu vou demitir todo mundo, ficar com esse menino, só para ele me passar o que sabe. Depois a gente dispensa também. E pronto. E aí, Marcão, fui ocupando espaço, fui criando, e tem uma passagem interessante. A rádio ainda estava em caráter experimental com Carlos Alberto e eu estava do ar. Só para contextualizar, Miguel, a Rádio Cultura de Macaíba virou a 95 FM. Antes de ser... ele já 95, tinha TV Ponta Negra. Já tinha TV Ponta Negra. E aí, ele ouvindo a rádio em caráter experimental, ele botou a rádio 3 meses só para tocar música em caráter experimental, e eu estava fazendo uma locução, e ele estava indo para alguma praia com a família. E tava todo mundo no carro. Carlos Alberto, Dona Miriam, Rose, Priscila e Micarla. E eu fazendo locução. Aí Micarla olha para ele e fala, pai, esse aí é o primeiro para ser demitido, né? A voz dele é horrível, a língua dele é presa, ele está fraco demais. Ele, calma, minha filha, esse menino é muito bom, sabe das coisas, tenha calma. Olha aí. E tô aí, criei a questão da confiança, com 21 anos de idade. Um ano depois que eu estava na rádio, Carlos Alberto me entregou a direção da rádio. Só tinha fera na rádio. Eu fui dirigir a rádio. Quem era o cast da rádio? Rapaz, você lembra? O Marcão, eu vou dizer o nome de um cara que fazia um programa lá para você ficar impressionado. Em determinado momento, que eu comecei na madrugada, fui para a noite, depois fui para manhã cedinho, para as 5 horas da manhã. À noite, simplesmente, Carlos Alberto contratou um cara chamado Luiz Carlos Clay. Olha aí. Luiz Carlos Clay foi o primeiro apresentador do Globo Show. É. Era uma figura nacional. Aquele cara de Salvador, Cláudio Amaral. Cláudio Amaral. Sucesso estourado na Rádio Sociedade da Bahia. E eu, diretor, com 21 anos desse pessoal. Então ele teve a confiança, teve a visão. Eu, apaixonado por rádio, sempre fui. Um estudioso que gosta, entendia o que estava acontecendo e foi dando certo. E ele me ouvia, ele no processo político, precisou se ausentar. Eu fui para o horário dele. E fiquei. Inclusive herdei um dos principais quadros do meu programa, não é meu, a música da minha vida é de Carlos Alberto. Eu herdei e faço até hoje. E esse quadro é fantástico, né, Miguel? Passa o tempo, entendeu? O rádio moderniza, avança de tudo que é jeito, mas são quadros que ninguém... Chegou aquela hora, o cara escuta. Marcão, e é assim, se você estiver no teu carro, você começa a ler uma carta, não sou eu não, qualquer pessoa... Você quer saber como é que aquela história termina. Você segura um pouquinho, rapaz, o que vai acontecer nessa história? Isso é muito legal, Marcão. E aí a gente criou essa credibilidade das pessoas também mandarem carta e muitas vezes abrir. Eu não digo o nome das pessoas na Música da Minha Vida. Você nunca vai ouvir dizer fulano, João, Maria. Não. Eu preservo exatamente para dar às pessoas as condições de participar sem se expor. Está aí o quadro, até hoje. Você citou Eli Correia. Eu consigo fazer uma coisa que, durante um tempo, tentaram elitizar o FM e o rádio AM continuar naquela pegada. Eu trouxe a pegada, e é uma característica minha, do AM, é como se fosse um AM frequência modulada. Até hoje, a minha locução é de comunicador de AM, não é de FM. Não é de FM. Exatamente. Entendeu? E estamos aí até hoje, fazendo barulho. Coisa boa. E outro detalhe, né, Miguel? Aí depois você sai 95, TV Ponta Negra... Sim. E aí na TV Ponta Negra, a gente vai mostrar, daqui a pouco você vai rever talvez o momento mais marcante da carreira do Miguel, ao lado da Lídia Passe. Ixi, já sei com o Paulo Wagner dando a manchete, o destaque do Patrulha. Marcão, ali foi engraçado. A gente tinha um diretor chamado Edson Soares. Edson era o diretor do Patrulha. Olha aí, tá aí, você tá vendo aí agora, ó. O doutor Ivanaldo, da terceira vara, deu uma prisão preventiva para Grude, né? E agora ele vai responder por todos esses homicídios e assaltos, né? Enquanto estiver preso. Eu não fui, eu que chamei o rapaz de Grude. Quem chamou o rapaz de Grude foi o delegado, viu? Vocês viram aí, olha, eu não chamei o rapaz de Grude. Quem chamou o rapaz de Grude foi o delegado. Eu ia chamar que ele tinha um orifício masculino, que expele fezes de grude, mas não ia chamar nunca de grude. Quem chamou foi o delegado. Agora vamos direto ao estúdio 60 minutos com Miguel Weber e Lídia Patti. Paulo não pode. Eu não chamei o rapaz de grude, vocês estão de prova. Paulo Wagner, Paulo masculino, Calma. grude, quem chamou foi o delegado.
E agora? Vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira, dia 31 de maio de Recife, você vai saber Paulo Wagner paga, gente. Não, deixa quieto. quais são as principais notícias de hoje. Perdoe. Vamos lá. Olha, ele tá correndo ali. Vamos lá agora, sério? Vamos lá. A precária... Vamos ver se eu consigo. A precária situação das estradas que cruzam. Esse aqui talvez tenha sido o momento mais hilário da carreira do Miguel Weber, da Lídia Paz, que vai vir aqui ainda, do Paulo Wagner, que já não está mais aqui com a gente. Você viu aí como é que foi? Por que eu cheguei a esse ponto que vocês viram, de uma crise de riso? Edson Soares, ele tentava controlar o incontrolável Paulo Wagner. Paulo era maluco. E o povo gostava dele por causa dessas palhaçadas. A polícia prende um cara. Qual era o codinome do cara? De grude, pô. Aí Edson ele fala, eu não quero que você faça brincadeira com o nome do cara. Não fale o nome do cara, eu não quero que você... Aí Paulo, não, pode deixar. E o programa Patrulha terminava e linkava direto com o nosso, que era os 60 minutos, eu e Lídia. Era direto, a gente conversando pelo monitor. Era um linkado no outro. Era seria a última matéria e iria passar programa. Aí quando o delegado que prendeu o cara vira e falou assim, não, aí depois de toda a matéria, o delegado encerra a matéria falando assim, não, e depois de uma busca frenética, de uma grande investigação, finalmente nós conseguimos prender de grude. Aí voltou para Paulo Wagner. E eu já estava enquadrado com o líder. Eu não disse grude. Eu ia dizer anos, aí começou, cara... E aí foi embora e jogou a peteca pra gente. Solta aí de novo, Luiz. Solta aí de novo. Olha pra você porque ver. Esse momento é histórico. Eu não fui, eu que chamei o rapaz de grudo. Quem chamou o rapaz de grudo foi o delegado, viu? Vocês viram aí, olha. Eu não chamei o rapaz de grudo. Quem chamou o rapaz de grudo foi o delegado. Eu ia chamar que ele tinha um orifício masculino que expele fezes de grudo. Mas não ia chamar nunca de grudo. Quem chamou foi o delegado. Agora vamos direto ao estúdio 60 minutos com Miguel Weber e Lídia Patti. Meu Deus do céu, Paulo Wagner. Eu não chamei o rapaz de grudo, vocês estão de prova. Paulo Wagner, Paulo Agora fiz masculino, expele. Calma. Grudo quem chamou foi o delegado. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira, dia 31 de maio de Recife, você vai saber Aí não tem riso, ninguém controla. Não controla, cara. A minha salvação foi Lídia Paz. Eu não conseguiria me controlar. Crise de riso, eu segurava, eu tentava, olha aí pra você ver, ó. Eu respiro, mas não vai. Não vai, e era ao vivo, pô. Ia fazer o quê? Aí Lídia conseguiu pegar o programa e o começo que era pra eu fazer, Lídia fez e foi a salvação. Mas, ao vivo, não é? Ao vivo não tem, o cara não tem absolutamente controle nenhum. Mas marca, né, mano? Essas coisas marcam demais. E a psicologia, Miguel, como é que entrou na tua vida? Cara, primeiro eu me formei em jornalismo. Isso. Né? Eu sou de 2000, da equipe de 2000 do jornalismo, já fazia rádio e televisão quando eu comecei a fazer jornalismo, e eu comecei a fazer reflexões. Na época o Facebook tinha uma força muito grande, lá no comecinho do Facebook. Aí eu tinha uma página no Facebook, Marcão, e eu pegava as minhas reflexões e colocava no Facebook. O que são as reflexões, para quem não conhece? Eu falo sobre temas, os mais diversos. Temas de ansiedade, depressão, ou uma experiência de vida, ou qualquer coisa sobre comportamento humano. E eu comecei a ver que aquilo estava repercutindo no Facebook. E eu estava tendo cada vez mais seguidores no Facebook. Um dia eu fiz uma reflexão e quando eu fui olhar tinha 11 milhões de visualizações. Já pensou? Aí bateu aquele negócio, falei, opa. Com que conhecimento eu estou falando sobre comportamento humano? Background, experiência de vida? Como jornalista? Como simplesmente uma pessoa que tem uma certa idade? E eu tenho uma irmã que já é psicóloga antes de mim, que é uma fera, diga-se de passagem. E ela ficava dizendo, faz psicologia. Aí, Marcão, eu falei, cara, eu preciso ter um conhecimento científico para falar sobre comportamento humano. E eu fui estudar psicologia, para me dar o respaldo para eu fazer rádio. E me apaixonei pela psicologia.
e atendo. Eu tenho muitos e muitos pacientes hoje. Não abro mão. Tive a oportunidade, inclusive, há pouco tempo recebi um convite muito bom, mas que eu ia ter que abrir mão da psicologia, que no período da tarde para a noite eu atendo. Eu não abro mão, então me completa. Eu faço jornal, eu faço o que eu gosto, gente. Quando vocês ouvirem eu falando no rádio, vocês podem ter certeza que ele tem um cara apaixonado. O Marcão trabalhou comigo, ele sabe. Eu não gosto de ninguém no estúdio. Eu gosto de fazer meu programa sozinho, eu me concentro, eu viajo. Eu sou detalhista, até na vinheta que eu coloco entre um espaço da música e outra. Quem foi estagiário meu, e a maioria desses comunicadores que estão aqui no ar hoje, nas outras rádios, passaram por mim e foram estagiários, sabe disso. Eu amo rádio, não saio de rádio. Tive a oportunidade de voltar para a TV, voltei para a TV agora, mas não abro mão do rádio e nem abro mão da psicologia. Então hoje as minhas profissões me completam. Elas se completam. É muito legal, é muito bacana. O Miguel está na 98, já há quantos anos de 98? 11 anos. 11 anos. O tempo voa, né? Passa rápido. Eu fiquei 23, né, na 95. Tempo voa. 23 na 95, mais 11 anos. E pela manhã, Miguel, tu é uma espécie de bússola dos motoristas aí, de quem está no trânsito, né? Não é, rapaz. É engraçado, sabe, Marcão? O Filinto disse que queria fazer um programa de trânsito. E tinha marcado uma reunião com o pessoal que faz trânsito. Um grupo que faz trânsito. E me avisou, o que você acha? Eu falei, porra, acho do caramba. Gosto da ideia, acho bom. Nós temos em São Paulo rádios que são trânsito 24 horas. 24 horas. 24 horas, acho do caramba. E a gente que gosta, como você é um idealista como eu, que vive, que viaja, aí fui para casa com aquela coisa que ele ia marcar naquela semana, uma reunião com o pessoal para fazer trânsito. E daqui a pouco eu cheguei e tive uma ideia. No dia de manhã Filintão, ele chama de Dom Miguelito. Dom Miguelito, diga aí, eu falei, tive uma ideia. Tu já marcou reunião com o pessoal do trânsito? Ele, não. Deixa eu tentar uma coisa. O quê? Eu queria que o próprio motorista que está no trânsito me dissesse como é que está o trânsito. Como assim? Quem estiver no trânsito, eu estou aqui agora, está assim, tá certo não, você acha? Deixa eu tentar, porque se não der certo, não vai perder nada, não tem investimento, não tem nada. Aí a gente marca, faça. Marcão, eu posso dizer para você, sem falsa modéstia, é um fenômeno. É um fenômeno. É uma coisa absurda, é uma coisa onde eu chego de A a Z. O trânsito me deu tanta coisa nova no rádio, porque o meu público, evidentemente, é feminino. Isso. Sempre foi feminino. Aí eu trago o quê? Um público masculino. Hoje, eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu tenho quase todos os motores de aplicativo comigo. Eles me ajudam demais. Você entra no aplicativo e está ouvindo o Miguel no trânsito, e eles ajudando, porque precisa e eu preciso deles. Aí eu trouxe esse pessoal para minha audiência, mudou minha playlist. Porque até então eu falava com mulher, eu tinha um público mais romântico, mais popular. Aí você pega aplicativo, tem roqueiro, tem de tudo. Os caras são diversos. Aí muda tudo, muda a programação, muda a audiência e muda a playlist, cara. É muito louco, é muito massa isso. Mas tu é um cara muito rigoroso com música, com a qualidade musical. Sou. Tu não roda no teu programa qualquer tipo de música. Não, inclusive... Essas músicas hoje que fazem sucesso aí. Não roda. Aí eu trabalho numa rádio que não é minha. E isso eu preciso tirar o chapéu pro pessoal que está lá. Eles conhecem meu estilo. Eu não posso defender uma causa humana, de comportamento, como eu defendo, e estar estimulando o pessoal a colocar chifre, tomar cachaça, não sei o que. Eu peço ao pessoal. Eu sei que a rádio precisa tocar, porque existe um público que gosta, e não é nada contra. É porque vai de encontro ao que eu defendo, só isso. Eu curto, dependendo do local, da razão. Aí eu vou para uma festa, eu curto. Eu vou dançar, eu danço. Mas eu acredito que eu tenho uma função no rádio, eu digo isso direto, é não deixar morrer o que a gente tem de bom, que está esquecido. Pop rock dos anos 80, isso. Tem tanta coisa boa do passado, cara. Tanto eu toco a Melinha, eu toco Gal Costa, eu toco Elba Ramalho, e continuo em primeiro lugar. Para quem acha que não cabe. Continuo em primeiro lugar, há décadas. Marcão, vou lhe dar um número. Streaming é um processo que você pode, qualquer pessoa pode acompanhar a audiência do streaming. No meu horário, quando você pega a régua completa, eu tenho 130 mil pessoas no streaming. Segundo colocado, tem 11 mil. Eu estou dizendo porque é público. Você pode entrar aí agora e pesquisar. É uma coisa absurda. Vai lá no Radiosnet. Radiosnet. Você pode chegar lá e você vai ver a régua. É uma coisa absurda. Por quê? Porque a gente abre espaço ao que o pessoal esqueceu, cara. Eu sei que tem os compromissos, eu sei que tem as parcerias e precisa, não é nada contra, precisa porque não sobrevive se não fizer.
Mas pega um espaçozinho como eu tenho 2 horas de programa de música, porque uma é de trânsito. Toda a rádio poderia fazer isso. Rita Lee morreu, eu falei, Rita, depois de morta, eu tenho um compromisso de não deixar você morrer. Na música, não. Eu toco. Toco. E o povo gosta, e o pessoal pede. Claro que gosta, foram músicas que fizeram sucesso há 20, 30, 40 anos, mas o pessoal tem lembrança. Viveu em algum momento da vida, aquela música fez parte. Né? E apresentar para a nova geração, né, Marcão? Que não conhece. Pois é. E, infelizmente não tem o gosto musical hoje com todo o respeito, mas é duvidoso. É difícil. A gente vê cada coisa fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso. Mas olha, rádio, televisão, jornalista, psicólogo. Você sabe que o estúdio da Marcos Lopes TV funciona aqui no hall da Arena Office, da Casa de Apostas Arena das Dunas, que eu chamo carinhosamente, e é a mais pura expressão da verdade, a mais bonita do Brasil. Tem outra arena igual essa aqui, com a sustentabilidade que tem a nossa Arena das Dunas. É lindo. E pouca gente sabe, Miguel, que de uma maneira muito, muito direta, você teve participação na chegada da Arena das Dunas aqui em Natal. Vamos relembrar essa história? Vamos. Eu fui convidado pela governadora Vilma de Faria para ser o primeiro secretário de esporte do estado. Eu sempre me envolvi com esporte, eu sempre competi, eu sempre lutei. Eu amo jiu-jitsu, muay thai, quem me conhece sabe disso. E ela pegou, por estratégia política dela na época, falou, vou convidar Miguel Weber para ser o primeiro secretário de esporte do estado. Eu fui o primeiro secretário. Só que eu cheguei no meio da gestão, então não tinha orçamento. Dotação orçamentária não tinha, porque foi lá no começo. Aí o que acontece? Entrei para formar a secretaria, precisei do auxílio de outras secretarias para poder alocar. Meu objetivo era, poxa, como eu sou muito envolvido no esporte, acho que eu vou poder ajudar o esporte. É tão complicado, uma hora a gente fala sobre isso, como é complicado quem está sentado a ajudar o esporte. Mas beleza. Estava em construção a Ponte Nova, uma Ponte Nilton Navarro. Dona Vilma, governadora, estava lá fazendo uma visita e eu tinha assistido que o Brasil era forte concorrente para ser a sede da Copa do Mundo. Forte concorrente. Aí eu acordo, carro loucura minha, pego o carro e vou atrás de Dona Vilma, lá em cima da ponte. Na época não subia nem por aqui, a ponte só ia pelo lado de lá, pela zona norte. Ponte Nilton Navarro ainda em construção. Construção. Só tinha uma parte dessa, só tinha metade dela. Dona Vilma está lá em cima com o capacete, dando entrevista, aquela coisa toda, eu fiquei esperando. Aí eu falei, doido para conversar com a senhora. Ela, vamos aqui no meu carro. Entrei no carro oficial com a governadora, falei assim, o Brasil é forte concorrente para ser sede da Copa do Mundo. Eu vou escrever Natal. Miguel, não dá certo não. A gente vai competir com quem, homem? Os estádios são... A gente não tem nem estádio de futebol. Nem estádio a gente tem. Mas, Dona Vilma, raciocina comigo. É uma forma da gente mostrar que existe agora uma secretaria de esportes e que ela começou a movimentar. E ela ficou parada e falou, mas será que a gente não vai se expor e vai passar? Não, a gente vai tentar. A gente vai chegar, pelo menos, alguém vai falar, mas pelo menos tentou? Escreva. Escrevemos. Natal como sede da Copa do Mundo. Até então era tudo muito, assim, distante, porque o Brasil não tinha sido escolhido ainda, existia concorrência de outros países. E pronto, aí começou um processo, aquela coisa toda, aí vamos para sede da FIFA. Vamos todo mundo para lá. Para a Suíça. Para a Suíça. Bem, Brasil foi escolhido sede da Copa. Tá todo mundo lá, muito jogador de futebol, Pelé, todo mundo lá. Festa, agora vai. Primeiro passo foi dado. Agora, cada sede, ou seja, cada estado, precisava agora trabalhar para mostrar a capacidade que tinha. E a gente começou a trabalhar, entendeu? E aí foi uma loucura. O pessoal vinha para cá para fazer visitação, onde seria o estádio, a gente nem sabia onde seria o estádio. Fizemos um projeto com o Gley, ele fez um projeto do estádio que era como se fosse o forte, a coisa mais linda do mundo, mas era para apresentar. A gente tinha que ter isso tudo. Tinha que ter um projeto na mão. E ele fez um projeto todo, completo, fantástico. Apresentamos. Uma possível área, como é que vai ser? Rapaz, eu acho que ali perto do aeroporto, por ali, vai dar certo. Sobrevoamos. O pessoal ficou doido que era perto do aeroporto, perto da BR, mas a área não existia ainda. E a gente
Aí vamos para o Rio de Janeiro fazer a apresentação, o pessoal da FIFA vem todo mundo. Aí cada estado montou sua estrutura. Na época, Rosadinho era meu chefe de gabinete, foi um monstro para poder organizar tudo, deixar tudo organizado. Fizemos uma bela apresentação, um stand legal. E a gente estava passando, passo a passo. E eu, por incrível que pareça, Marcão, caí nas graças do pessoal da CBF. Ricardo Teixeira, que até então para muita gente era um cara carrancudo, não falava com todo mundo, ele gostava de mim. Um dos caras que é a base da estrutura de toda a montagem da FIFA, em tudo que eles fazem, chamado Malagueta, Adir Malagueta, é o cara que vai na frente para poder resolver, que pega o hotel da seleção, que aluga o avião, que faz toda a parte da CBF. Passou a ser um cara que gostava de mim. E para onde esse povo ia, minha gente? Eu ia. Fui para a África do Sul, fui para Londres, fui para a Suíça. Tudo, era o chefe de Estado. Miguel, mas e nesse contexto todo? Primeiro, Dona Vilma não acreditou. Tá, não. Mas vai lá e inscreva. Natal, o Brasil entrou. Entrou. Aí passou a haver adesão, nas primeiras prefeitura, etapas, não. classe política, a própria Dona Vilma? Não, ninguém. Na época, não, entenda, ela estava... Eu tinha estrutura, porque eu tinha secretaria, então eu tinha a estrutura do governo. Sim. Não era minha, era do governo. Mas para participar, para ir para além, por exemplo, no sorteio do Brasil, na Suíça, ela não foi. Ela não... Todos os governadores foram. Na época, o governador do Ceará era aquele Cid Gomes, o governador de São Paulo era... Cara, eu fui com os governadores. Eu era como se fosse o chefe de Estado, porque a gente não teve uma representação oficial. Tentei, inclusive, Fábio Faria na época, mas ele tinha um compromisso familiar, não pôde ir, e eu fui só. E teve a reunião. E aí Ricardo Teixeira chegou para mim, Miguelzinho, vou te falar uma coisa. Isso a gente já tinha passado, gente, todas as etapas. Se forem 12 sedes, Natal está dentro. Se forem 10 sedes, rapaz, eu acho que é de 60%, ainda tá boa chance para Natal. Agora, se forem 8 sedes, Natal não entra. Volto para o Brasil, governadora, se for 12 sedes, a gente está dentro. Se for 10 sedes, a gente pode estar dentro. Se for 8, a gente está fora. Eles vão divulgar tal dia sobre isso. E tal dia, divulgou. Quantas sedes foram no Brasil? 12. Dentro do Natal. Chego para a Dona Vilma e falei assim, Dona Vilma, marcar agora para tal dia quais foram as sedes escolhidas. Pode montar a estrutura que a gente vai ser com o Miguel. Pode montar. Eu tinha certeza, eu tinha convicção que o cara não tinha mentido para mim. Que o que ele disse era verdade. Porque a gente seguiu todo o padrão. Montaram uma estrutura gigante no pé do Morro do Careca. Rede Globo mostrando, transmissão para todo canto. Aí lá começou o Ricardo Teixeira. 12, sede número 1, Brasília. Sede número 2, São Paulo. Daqui a pouquinho, sede tal, Natal. Meu irmão já tinha uma banda lá tocando, uma multidão tocando. Fantástico. Aí o restante você já sabe. Aí, nesse momento, Miguelzinho sai de cena e entra, né, o pessoal mais forte, o pessoal que tinha mais... como é que eu posso dizer, capacidade política para fazer as coisas, né? Naquele momento eu saio do governo e aí uma das coisas que eu sinto muito, Marcão, não que você quer que as pessoas possam reconhecer sua luta. Eu estava ali para fazer isso, eu estava sendo pago para ser secretário e quando a gente resolveu inscrever, eu tinha a obrigação de fazer aquilo, mas eu acho que lá na frente poderia ter uma lembrança. Por exemplo, inauguração aqui, desse estádio, que é o mais lindo do Brasil, eu concordo com você. Não é que eu queria nome na placa, mas eu queria ser lembrado para vir na inauguração. Governadora Rosalba Ciarline, ela sequer, e ela sabia da história todinha, convidou. Eu nunca fui convidado para nada. Eu não tive direito, gente, só para vocês terem noção, de assistir um jogo do Brasil aqui. Eu não vi nenhum jogo do Brasil aqui. Convidasse, mandasse um convite. Eu não vi nos Jogos do Brasil aqui. Apaixonado por essa arena. Fantástico. Aí você fala, Miguel, mas depois que começou o projeto da Arena, você tinha algum projeto para cá? Eu tinha. Eu acho que esse projeto daqui talvez seja melhor do que o que eu tinha. Mas que muita gente criticava, inclusive jornalistas que me chamavam de doidinho da Copa, que achavam que eu era um retardado, que não ia dar certo a Copa do Mundo aqui,
eu criei um projeto, que vai ser um elefante branco, vai fazer o quê depois? Aí eu criei um projeto, que deve estar lá no arquivo da governadoria, que aqui seria a primeira universidade estadual do Brasil, com todos os cursos voltados para a parte de esporte. Nutrição esportiva, medicina esportiva, educação física, tudo que envolvesse o esporte. Aqui seria a universidade para isso, para poder aproveitar a estrutura. Não tocaram para frente, aí teve o processo de, né, a empresa que entrou aqui, e graças a Deus, a empresa que entrou é essa que entrou e está fazendo isso. Quem achava que isso aqui ia ser um elefante branco, venha ver aqui, venha ver o gerenciamento aqui, venha ver como é que isso funciona. Fantástico o estádio. É fantástico, Arena. Fantástico. E foi isso, entendeu? E eu acho que você muito pouco ou quase nunca falou a respeito disso, publicamente a respeito disso. Nunca, Miguel. eu estou falando aqui. Eu tenho um programa de rádio diário, eu tenho um programa de televisão diário, mas eu nem quero causar um vitimismo, e nem preciso eu vou me colocar acima, eu vou me promover, não preciso, Marcão, assim, de verdade. Talvez se eu tivesse uma necessidade de alguma coisa, eu pudesse até relembrar isso. Mas assim, como eu sei que a gente está num espaço sério e que é importante também trazer detalhes que de repente as pessoas não sabem, essa é a verdadeira história da Copa do Mundo de Natal. Que legal, que bacana mesmo, viu? Essa arena aqui, ela tem, Miguel, eu passo aqui de segunda a segunda, quando tem jogo aqui é de segunda a segunda. De segunda a segunda tem um evento diferente aqui que a gente nem sabe. Gente, do nada aparece aqui 4, 5, 6, 8, 10 músicos e sobe. Cara, eu tava aqui, eu parei meu carro ali, estacionei aqui dentro, para vir para cá, e eu nunca tinha entrado nos bastidores, salvo para eventos que são em lugares localizados. Tem fábrica de cerveja aqui dentro. Dentro da Arena das Dunas tem uma fábrica de cerveja. Tem tem salão de beleza, tem várias salas com várias empresas renomadas. Isso aqui, e eu acho que não tem vaga em lugar nenhum mais, né, Marcão? Acho que não, me parece que não tem mais. É uma coisa viável, fantástica. Fora o principal, que é a qualidade do gramado que esse pessoal conserva aqui. É espetáculo. É maravilhoso. Terminou o carnaval num dia, no outro dia os caras já estavam arrumando o gramado para começar a temporada em janeiro. Perfeito. Quer dizer, é um negócio fantástico, fora de série. O Em Campo com o Barba desta quinta-feira está batendo um papo aqui com jornalista, radialista, psicólogo, Miguel Weber, falando um pouco da história, da trajetória dele no rádio, na televisão e trazendo esse fato aí, que nunca foi o Miguel nunca trouxe publicamente, da participação dele na vinda da Copa do Mundo para Natal e da Arena das Dunas. E agora a gente está no mesmo processo, Miguel, com a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 27. Mas vem para cá, não vem? Provavelmente, porque estava na mesma situação. Sim. Sendo 10, não vem. Sendo 12, vem. Conseguiram encaixar Natal e, me parece que Belém. Perfeito. Então, cara. tem a impressão que ano que Mas vem nós teremos aqui a Copa Marcão. do Mundo de Futebol Feminino. E eu até vi que já veio um pessoal, eles vão da equipe da FIFA. Já fizeram antes, duas né? vistorias aqui, agora começo do ano, a FIFA divulga. Eu tenho muita expectativa de que Natal, mais uma vez, e agora é diferente, que agora tem tudo. Tem um estádio, né? Precisamos só dar uma mexidazinha nessa questão do transporte público da gente, que realmente deixa muito a desejar. Mas o restante, cara, tá aí a estrutura que esse pessoal... A rede hoteleira da gente é fantástica. A rede hoteleira é fantástica. Voos, a gente tem um bom aeroporto. A gente tem um ótimo aeroporto. E aí, enfim, acho que Natal está preparado. Você falou várias vezes, ou 2 ou 3 vezes aqui, em luta, jiu-jitsu. Continua treinando ainda? Depois de velho, Marcão, o cara não pode parar, não. Não pode. Se ele parar, ele vai ladeira abaixo. Eu tenho uma artrose. Mas competiu muito, né, Miguel? Muito. Eu tenho uma artrose que é um presente que eu recebi da luta, mas assim, faz parte do processo. Isso aqui, eu durante um tempo, gente, eu puxava um treino de boxe no batalhão da tropa de choque daqui, junto com o pessoal. Os caras fortes pra caramba. Deu uma mexida. Porque manopla é aquele bichinho que você bota na mão e fica treinando o pessoal aqui para bater aquilo, o impacto vem todo no ombro. Eu tenho uma artrose hoje que a única salvação para minha artrose é colocar uma prótese. Inclusive eu tenho um amigo meu que colocou e compete, só que eu estou com 54 anos de idade, eu não penso mais em competir. O que eu tenho hoje, apesar das minhas limitações, é suficiente para praticar um exercício para estar bem.
Faço musculação, faço meu boxe, faço meu jiu-jitsu, mas agora dentro de uma outra realidade. A realidade de quem apenas quer manter, gosto, sou apaixonado, mas só para manter mesmo a questão de saúde. Tenho 54 anos, Marcão. Mas agora tem que estar bem preparado fisicamente, viu, Miguel? Rapaz, porque pai de 2 meninas... Rapaz, não é. E o hiato, né? E a diferença, né? Os meninos estão aí gigantes, moram fora. Meus filhos são maravilhosos. Acho que quem teve a oportunidade de um dia se encontrar com os meus filhos e você trabalha, você ajuda, você... Enfim, é um cara que tem acesso. São homens fantásticos. Aí, de repente, eu caso... Duda, mais nova do que eu, não tem filhos, tem o sonho de ser mãe, seria muito egoísmo. Eu falo, não quero mais ter filho porque eu já tenho. Não, vamos lá. E na família dela tem um histórico de gêmeos. Eu não sei se você sabe, Marcão, gêmeos é só do lado da mulher. Sabia? É só do lado da mulher. Na família de Duda tem várias pessoas gêmeas. E aí a gente sabia que existia a probabilidade. Aí Deus me deu um encanto, 2 criaturazinhas, 2 meninas. Ainda bem que tem um bocado de brucutu para cuidar das meninas, sabe? Tem. O pessoal chegar junto, eu solto os meninos. Vai ali, ajeita ali, conversa ali direitinho. Aqui para namorar tem que fazer uma luta com o sogrão aqui para... Eu repasso por meninos. E o Caliz tá fora, o Theo também tá fora. O Caliz agora não, mas segue no futebol, né? Segue no futebol. Ele teve um tempo aqui, teve as experiências que você sabe, passou pelo Santa Cruz, pelo Joinville, foi para Portugal, voltou, se empolgou pelo jornalismo, né? Começou a fazer TV e rádio lá, e de repente surgiu a oportunidade para ele voltar. Aí o que é bom, Marcão? É porque ele consegue associar a faculdade, porque ele está fazendo jornalismo lá, com o que ele gosta de fazer, que é o futebol. Aí recebe boa parte em bolsa por jogar futebol e tá lá. E eles estão na idade para isso, Marcão. É a idade da tentativa, aí já fala fluentemente a língua, tá estudando fora, vai ter um diploma de fora. Telzinho também tá na Flórida, é zagueiro, quarto zagueiro, grandão, é outra pegada. Inclusive, talvez agora deve estar chegando essa semana, deve fazer a cirurgia do pubis, porque ele vem sofrendo de dores, muito novo, cara, mas sofre de dores, não consegue organizar isso na terapia normal, sabe, na fisioterapia. Tentamos demais com muitos bons profissionais, mas eu acho que o processo dele vai ser mesmo cirúrgico. E estão aí no meio do mundo, os meninos, né, vivendo a vida deles, tendo as suas experiências, e a gente fica tranquilo, Marcão, porque como a gente sabe que são bons homens, preocupa menos. Porque às vezes você dá a mesma criação para vários filhos, mas às vezes tem um que derrapa. Vai para outro canto, né? É muito da personalidade da pessoa. Isso é uma coisa. Gente, personalidade, comportamento humano é uma coisa ímpar. É da pessoa, é dela. Cada um reage de uma forma diferente para determinadas coisas, inclusive com as oportunidades da vida. E eu tenho filhos que são maravilhosos. Vou só abrir um parênteses. Theo, meu filho mais novo, não é mais novo, ele perdeu o trono de mais novo, mas o grandão, altão, Theozinho, ele estuda na Flórida, na universidade. Eu me orgulho muito de dizer isso, viu, pessoal? Numa das férias que Theo veio para cá, há uns 2 anos, ele foi fazer um curso para cortar cabelo. Foi. E Theo, meu filho, nas horas vagas dentro da universidade, com os colegas, ele corta o cabelo dos colegas da universidade e recebe em dólar. A temporada, nesse momento de futebol, acabou. Você sabe por que Theo não voltou ainda? Porque ele está pegando o tempo vago que ele tem. Ele estuda, a temporada de futebol acabou, mas o ano letivo não. Ele estuda e com o tempo vago que ele jogava futebol, como não está tendo futebol, ele trabalha na cantina da universidade. Na cantina. Isso me orgulha muito, cara. Ele me orgulha muito, cara. Poderia ser, não, vou voltar, vou ficar aqui de boa, vou curtir a Flórida. Cara, que massa, é dele. Eu acho isso fantástico. Eu tenho muito orgulho em falar. Agora, Miguel, 54 anos. Pai de 2 meninas pequenininhas ainda. Não passa assim aquele negócio. Pô, daqui a pouco elas vão estar com 15 anos, eu vou estar com tanto. Elas vão chegar, elas vão estar se formando na faculdade, eu vou estar com tanto. Passa. Não bate uma confusão bate, assim? E eu pensava mais nisso. Daqui a pouquinho, e aí eu posso usar a minha profissão da psicologia, eu parei e pensei, tem muita gente que vive com seus filhos durante 50, 60, 70 anos e não marca. Não deixa uma marca.
O que vale é quantos anos eu ainda tenho de vida, não importa. O quanto eu vou marcar na vida dessas meninas. Quando elas estiverem com 10 anos, eu estou com 64. E pelo que eu me conheço, o tempo me desafiou. E eu topei o desafio. Eu vou fazer o máximo que eu puder para ter uma qualidade de vida enquanto eu puder. Marcão, eu faço meus exames a cada 6 meses. A semana passada eu fiz 52 exames. Os 52 exames, absolutamente na linha. Mas aí eu colho o que eu fiz a vida toda. Eu colho a qualidade de vida. Então é para isso que eu quero. Eu não quero ter muito tempo com as minhas meninas. Eu quero ter 200 anos. Eu quero que eu possa qualificar o tempo que eu tenho com elas. Eu posso, para quando elas lembrarem, falar, porra, meu pai foi marcante. Como eu sei que eu sou marcante para os meus filhos. Que eles lembram de coisas quando a gente era... Eu fazia viagem de homens com os meninos. Só eu e eles. Trocava fralda, fazia mamadeira. É sobre isso que eu estou falando. Não é sobre tempo. É sobre o que é que você faz com o tempo que você tem. É sobre qualidade. Entendeu? É esse, eu acho que o objetivo é esse. Mas você pensa, não tem como não pensar, não. É isso. Ô, Miguel, um detalhe que a gente, pelo menos eu me preocupo muito, com a diferença do nosso tempo. Eu sou um pouco mais velho que tu, tem 54, eu vou fazer 63, mas a gente pegou assim muita assim, praticamente da mesma geração. Sim. Como mudou a criação? A minha filha hoje tem 41, o meu filho mais novo tem 34. Como mudou a criação deles daquela época que eram crianças para a época de hoje? Total. Né? Ô, Marcão... Se o pai hoje, se a mãe não tiver uma cabeça muito boa, bicho, é aqui, ó. Exatamente. É aqui no celular. É difícil mas eu, brigar por exemplo, com isso aí. Com Duda, minha esposa, a gente tem um compromisso. Tela, entenda, gente. Quando você fala do processo de pessoas, você fala assim, fulano de tal não faz parte, é escanteado de alguma coisa. Você tem que pensar dos dois lados. Não tem como você pensar na nova geração sem ter acesso a telas, a questão digital, a internet, a esse universo paralelo. Mas também tem como você controlar o horário, a época e a quantidade. E a gente tem essa obrigação de fazer isso. A gente não quer pegar e falar, não, vai ser diferente, as meninas não vão ter acesso. Elas vão ter acesso na hora certa. Hoje elas não têm. 2 anos, não sei, 3 anos, enquanto a gente puder administrar, elas vão entender que elas podem sobreviver sem isso. O problema é a transferência. Marcão, antigamente a família, na nossa época, tinha uma tríade. Eu acho que o pessoal da nossa idade vai lembrar. A base da educação do ser humano chamava-se família, escola e igreja. Isso. A família a gente já sabe no que se transformou. Você acabou de mostrar uma tela. Chega em casa na hora de jantar e está cada um jantando e ali. Né? Essa é a família. Pai precisa trabalhar muito, a mãe trabalha muito também, faz parte do processo. E às vezes aquela coisa de familiar não tem. Escola, se a professora der um grito com determinadas crianças hoje, no outro dia o pai chega com a polícia lá para prender o professor. Na minha época eu ia de joelho, no milhinho, e se brincasse tinha palmatória. E se acontecesse isso, minha mãe dava outra surra em casa porque eu fiz isso e ela não era para ser feito. Eu fui desse jeito criado. E não arrancou pedaço de nada. E aí você vai para a igreja. Que igreja? Acabou-se aquela... Lógico que a gente não está generalizando, mas a instituição família, que aos domingos ia para um culto, ia para uma missa, não existe porque os jovens de hoje não vão. Eles simplesmente não vão. E se eles forem, eles vão fazer um boicote dentro da igreja ou dentro do templo. E aí o pai está muito ausente, a mãe está muito ausente, aí para não entrar em choque, aí deixa passar algumas coisinhas. Tem como recuperar isso? Não sei. Mas tem como a gente qualificar. É lógico que as crianças são diferentes daquela época. Minha mãe, um tempo desse para trás, alguns anos atrás, eu estava na casa da minha mãe com os meus filhos. E Telzinho estava deitado com um colo na minha cabeça e eu coçando a cabeça dele. Aí minha mãe olhou e falou assim, poxa, meu filho, eu me arrependo tanto de ter dado uma surra em você. Eu falei, mas por que a senhora se arrepende? Porque você nunca bateu nos seus filhos, eu nunca vi você gritar com seus filhos e eles são maravilhosos, eles atendem. Aí eu, mãe, na sua época... A senhora me deu a melhor educação que a senhora entendia que estava me dando. Para a época foi. Eu sou grato às surras que eu levei da senhora, porque eu entendi.
Aquilo ali era a forma que a senhora estava me mostrando de proteção, de educação, de ensinamento. São outras épocas, Marcão. E a gente sobreviveu. Tranquilo, firme e forte, grato. Estamos aí na luta. Passei por tudo. Estamos aí na luta. Momento inesquecível, Miguel, da televisão, do rádio, da tua, assim, que tu, quando tu fala na tua carreira, a gente já falou de 2 momentos aqui, não é? Um mais descontraído, mais alegre na TV Ponta Negra, o teu começo lá na Rádio Cultura com o senador Carlos Alberto, mas assim, quando você para pensar, fazer um balanço da carreira no rádio. Cara, até o ouvinte do rádio hoje, ele está um pouco diferente. Mas eu me lembro de um fato de uma família que quando eu comecei o processo de rádio, e foi a primeira vez que eu entendi que tinha pessoas que já gostavam de mim, e uma família, Cidinha, eu não tenho mais muito contato com esse pessoal, mas se eu falar no rádio, eu sei que a família está ouvindo. Me chamaram para ir numa rua chamada Limoeiro do Norte, no bairro do Panatis, e fizeram um jantar para mim. Naquele momento, eles me apresentaram um novo universo. Naquele momento, apesar de eu fazer locução já, eu entendi que eu era um alguém. E que do outro lado, eu tocava outras pessoas. E aquela família de Cida, da mãe, dos irmãos, me fizeram um jantar. Parece uma coisa boba, né, pessoal? Mas eu lembro o nome da rua. Rua Limoeiro do Norte, no Panatis. Esse momento para mim é marcante, Marcão. Já passei por tanta coisa no rádio. 35 anos é muita coisa, cara. É muita coisa. Porque a gente é de um tempo do rádio em que se trabalhava e se mexia muito mais com o imaginário, não tinha YouTube. Isso, exatamente. O ouvinte idealizava. Não sabia como você era. Não sabia, entendeu? Se te encontrasse na rua, passava e não sabia que era o Miguel. E o rádio, Marcão, que você faz? Gente, o rádio é uma coisa muito louca. Miguel, qual a diferença de rádio para televisão? A televisão forma uma estrela. A pessoa olha e fala, ó, aquele cara é da televisão, é como se houvesse uma distância. O rádio cria um amigo. Eu chego nos lugares, a mulher abre os babos, meu filho, aí bem, me abraça, me beija, bababá. Parece que me conhece, eu nunca vi, foi a primeira vez, é intimidade. O rádio é conversa de pé do ouvido. É massa, cara. Eu já estava há mais de 20 anos na Rádio Cabugi. Aí quando eu fui para a TV Ponta Negra, o pessoal esqueceu o Marcos Lopes da Cabugi. Sim. Passou a ser o Marcos Lopes do Arena. Na Arena. Porque aí passou a me conhecer. E aí você passa a ser reconhecido na rua, né? Na rua, né? Muda. Impressionante. Às vezes quebra um pouquinho. E hoje, com o advento do YouTube, então, acabou. Eu penso assim que acabou aquele encanto. Um pouco da mística do rádio, de conhecer, de saber do imaginário, né? Do imaginário. Como é que será que esse cara Esse cara é alto, esse cara é baixo, esse cara é careca, esse cara é magro. Eu, quando não tinha tanta rede social, às vezes encontrava com o pessoal e pensava, rapaz, eu achava que você era mais velho, cara. É sério, eu achava. Ou hoje, enquanto eu falava, eu achava que você era mais alto. Mas é legal, gente, é muito massa. É muito massa. O rádio é um negócio muito. Parece uma droga na veia, viciante, na veia. Viciante, cara. O cara não consegue se desligar do rádio. Eu tô em casa, eu fico procurando, buscando. Zapiando. A gente falou no Eli Correia aí há pouco tempo, tem tanta gente boa, eu fico procurando. O cara vai o horóscopo do rádio de antigamente. Massa demais, era massa demais. Futebol, Miguel. Gosto pra caramba. Gosto muito. Rapaz, eu gosto tanto, Marcão. Entenda, eu não sou do futebol, né? Eu sempre fui peladeiro, tive a oportunidade de jogar futebol. Eu tenho uma história muito interessante de futebol. Com 16 anos eu achava que eu ia ser um craque. Pisaram na minha cabeça lá na Bahia, num campeonato, e eu fiquei em coma alguns dias e tomei remédio por 4 anos, minha mãe proibiu de jogar futebol. Aí minha história... Campeonato tranquilo, campeonato bom. Minha carreira acabou. Mas o pior, Marcão, que quem pisou na minha cabeça foi o zagueiro do meu time, tu acredita? Já pensou? Corri... nós dois correndo atrás da bola, eu paro de vez, um monstro, esbarrou comigo, na queda ele veio ali perdendo o controle, e aí a minha carreira nem começou. Mas eu sou apaixonado de futebol, Marcão, qualquer jogo que você imagine, eu assisto. Se eu chegar em casa e tiver um futebol, eu torço pro ABC aqui, gosto do Flamengo. Todos os jogos do Flamengo eu gosto de assistir. Mas eu cheguei em casa, tá jogando Fluminense com 13 da Paraíba, eu vou assistir. Eu gosto de futebol. Eu não sou doente como o Theo, meu filho. Porque o Theo, meu filho, Marcão, é uma coisa louca.
Ele chega para você e fala, não, porque tem um time na Suíça que é tal time, tal. Aí ele fala, pô, aquele time é bom, Marcão, mas tem um lateral esquerdo que é reserva, Rapaz, que veio da base, não sei de onde. Eu acho isso fantástico, essa meninada aí conhece mais o futebol internacional e não é o grande futebol. Né? As coisinhas mesmo não é aquele que está na televisão o tempo todo. Eu conheço muito o que eu assisto, gosto de futebol, adoro futebol. Se tiver futebol, cara, eu tô feliz. Eu tô deitadinho aqui assistindo meu joguinho. Pode ser na quarta-feira de noite, pode ser na quinta, no sábado, no domingo. Fiquei triste que o campeonato acabou agora. Eu falo, pô, o que eu vou fazer na quarta-feira à noite, pô? E domingo à tarde. Pô, porque eu gosto de futebol. Daqui a pouco já começa o estadual, já abre a temporada de novo. E você falou que o Theo conhece o futebol. E o Caliz, um dia a gente fez uma brincadeira das bandeiras. Eu nunca vi, rapaz. O Caliz conhece todas as bandeiras do mundo, dos países do mundo. É punk o boy. Levar ele para um show do milhão aí. Não pode nem mais ser o pequeno gênio, né? Porque o bicho tá gigante pra caramba. Tá. O cara tá alto pra caramba, os meninos são fortes. Ele já veio pro cara Natal e já viajou? Não, ele tá de férias, né? Tá de férias. Ele vai passar Natal e Réveillon aqui com a gente. Ah, sim. Sim. Ontem encontrei com eles. Ele e a mãe dele, tava no shopping ontem com minha esposa comprando uns negócios lá e cheguei na Centauro, estava ele com a mãe, com a Carla comprando. Quando ele foi passar o cartão para comprar uma chuteira né? Society. Aí a mãe, não, meu filho, seu pai chegou, eu vou ali, volto já. Porra. Não, deixa o boy aí, pô. Muito bem. Miguel, a gente teria muito mais tempo aí de bater papo, de conversar, de contar história. Eu sei que o teu dia também é corrido. Te agradecer porque tu fez um remanejamento dos teus atendimentos para poder estar aqui com a gente. Certo. Isso aqui, Marcão, coisas que, por exemplo, a gente não tinha antigamente. Uma participação dessa minha, hoje a gente sabe que ela vai se eternizar. Porque você joga nas redes sociais e daqui a 100 anos eu vou estar lá. O que a gente fez para o passado eterniza às vezes na lembrança de alguma pessoa. E eu tenho um carinho muito grande por você, trabalhei com você, Marcão, na Rádio 98, a gente não se conhecia, a gente nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. Trabalhamos em horários distintos, porque eu fazia de manhã, Marcão às vezes ia para participar do programa, mas na pegada mesmo dele era à noite e no final de semana. E quando o meu filho veio para Santa Cruz, eu preciso dizer isso para você, você teve um carinho, uma importância, um cuidado gigantesco, cara. Então eu tenho esse carinho por você pessoal, você sabe disso. Eu sou uma pessoa um pouco fechada, eu não sou uma pessoa que você vai me ver em todos os lugares, eu sou muito na minha, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o gesto, ele só se paga com gesto. Então as pessoas que eu entendo que em algum momento, porra, eu enchi o saco seu pra caramba. Pô, Marcão, e aí? Porque Marcão é do futebol, cara, e eu sou apenas um pai babão. Eu tinha medo do que estava acontecendo, se estava acontecendo alguma coisa certa. Marcão, ligava para esse cara de noite, final de semana, o cara já estava de saco cheio, mas nunca deixou de... Não, Miguelzão, fica aqui, eu vou lhe perguntar, vou ver como é que é. E eu acho isso fantástico, sabe, Marcão? Às vezes você tem esse jeitão, fechadão, assim, as pessoas não conhecem, pode achar. Mas esse gigante aqui tem um coração fantástico e eu tenho esse carinho por você também. Não é um débito, porque débito você tem com as pessoas que querem que você pague. Que eu sei que você fez de forma espontânea. E eu tenho um carinho muito grande, especialmente pelo Caliz, sabe, Miguel? Porque a gente acabou trabalhando junto. Foi. No Arena, quando o Micarla decidiu que ele seria o apresentador. Eu não estava no Arena nessa época. Pois é. E aí eu voltei porque ela entendeu que eu poderia ser um ponto de apoio aí para o Caliz. Referência. E eu voltei e a gente fez um trabalho muito bacana. E o legal, você ouvir uma história dessa, que eu estou falando de um cara que é um monstro do jornalismo esportivo, é o principal nome do jornalismo esportivo do estado do Rio Grande do Norte, Marco Lopes, principal nome, um cara que está começando. Aí o cara olha e fala assim, eu vou. Lógico que eu vou. Isso é fantástico, Marcão. Eu admiro muito isso. Teve uma passagem interessante, engraçada, só para a gente, minha com o Caliz, a gente falando, não sei do que agora, não lembro, no programa, ao vivo, no Arena. E aí ele perguntou se eu... Não, chuva. Ele disse, eu adoro chuva. Eu digo, eu não. O cara, para gostar de chuva, tem que ser doido. Eu não gosto de chuva. É para ficar em casa. Ele... mas tu é gaúcho, chove muito assim, mas eu sou gaúcho, mas não gosto. Diz ele, gaúcho fake.
Aí eu levantei não, eu fiz aquela ontem que eu gostava de fazer no Arena, saí do estúdio e voltei. Eu digo, me respeite, que história é essa de gaúcho fake? Ele levou, e acabou o programa. E aí começaram os comentários. Porra, que cara ignorante, rapaz. Respeita o menino. Onde é que já se viu? Não sei o que e tal. A ponto a gente ter que gravar um vídeo no outro dia para dizer, pessoal, foi nada, aquilo foi só onda, foi só armação. Faz parte do processo, né? Foi só onda. Miguel, muito obrigado por ter atendido mais uma vez o meu convite. Marcos Lopes TV está à tua disposição. Pô, obrigado, você está em casa aqui. Sei disso. Da mesma forma da gente também nos nossos canais, do mesmo jeito. Prazer grande estar aqui contigo. Parabenizar pela sua estrutura, porque a gente está aqui, você só está me vendo, mas os bastidores têm uma estrutura muito grande. Isso é de quem tem um olhar que é comprometido. Eu acho isso legal, é por isso que você é um cara que é reconhecido, é por isso que os patrocinadores, eles acreditam em você por conta disso. Não é uma brincadeira, não é um telefonezinho celular e dizer que é tudo uma estrutura, são várias câmeras profissionais num espaço profissional e é isso que mostra o seu profissionalismo e sua capacidade, meu irmão. Estou à disposição quando você precisar. Um abraço, Miguel. Muito obrigado. Deus, tudo de bom. Valeu, minha gente. Fim de jogo, fim de papo. O Em Campo com o Barba volta na próxima quinta-feira. O programa fica disponível no YouTube. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, acione o sininho, vá deixando o seu like e o seu joinha. E nós estamos também no Spotify. Você pode acompanhar todos os podcasts. Eles gradativamente vão migrando lá também para o Spotify Marcos Lopes TV. Valeu, fim de jogo, fim de papo, uma boa semana. Quinta-feira a gente tá de volta. Tchau.